Boa noite. Vamos bater um papo aqui sobre alguns assuntos importantes. Faz alguns dias que eu não gravo nenhum vídeo. Vamos falar hoje, dentro desse assunto de dinheiro, riqueza. Vamos falar sobre o dízimo. O dízimo é bíblico ou não é? Devemos pagar dízimo, devolver dízimo, né? Os evangélicos gostam de falar devolver. Você deve passar o dízimo ou não? Deus vai te castigar? É ladrão que não dá dízimo? Como que fica a situação do dízimo? Vou conversar sobre isso hoje, bater um papo. O que acontece? O dízimo, ele era uma espécie de imposto em Israel. Na nação israelense não havia uma separação entre o político e o religioso. O governo, o rei, aqui presidente, e o altar, o sacerdócio. Havia uma ligação, era intimamente ligado. Então o que acontecia? Por isso que Malaquias diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Que tesouro é esse? Na igreja, no templo? Tesouro, onde o tesouro? Tesouro nacional, o tesouro da nação, o tesouro onde juntava os valores ali para custeio, atendimento às viúvas, órfãos, aos necessitados. Então é o INSS hoje, a Casa do Tesouro hoje no Brasil, e a Casa da Moeda, onde recolhe os impostos nacionais, e a Cefim, onde recolhe os impostos estaduais. Então o que acontecia? As pessoas sonegavam, omitiam o imposto naquela época. Por isso que o profeta disse: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então eu vou te falar uma verdade aqui hoje: não há obrigação bíblica, legal, porque o sacerdócio levítico, Levi, era o único que tinha o direito de receber dízimo, o único que recebia dízimo era Levi. O sacerdócio era através dos levitas. Lembra que a vara de Arão floresceu como sinal de que ele seria o sacerdote? Ele foi o primeiro sacerdote da lei. Então não existe, assim que findou o sacerdócio levítico, que o véu do templo rasgou, né, na crucificação de Cristo, não há mais que se falar em pagar, devolver, dar dízimo. Não há mais, muito menos no Brasil. A Casa do Tesouro Israel era a Casa do Tesouro Israel. Aqui no Brasil você já paga imposto, não tem porquê. Agora outros sim, todavia, se você pertence a uma entidade religiosa onde tem no estatuto previsto o pagamento de dízimo, você vai estar em falta, entendeu? Não pecando porque a Bíblia mandou e você não cumpriu. Não um pecado antibíblico, mas um pecado legal. Assim como você andar sem capacete no Brasil, sem habilitação, você vai estar cometendo uma falta, uma falha perante uma ordem. Assim como se for da maçonaria e não der o dízimo da maçonaria, ou do Lions Club, Rotary Club, você não contribuir com a mensalidade que foi estipulada, designada. Então, você vai estar em falta. O que eu te digo? Se você for dizimar, dar um dízimo, né? Até porque não vai matar ninguém, 10%. Se você der com alegria, feliz, acreditando na abundância, que o universo é abundante, que você está contribuindo com a causa nobre, com a divulgação da verdade, esse valor não vai te fazer falta. Esse valor vai retornar para você, não por uma questão de Deus olhar e falar vou dar, não vou dar, um Deus caprichoso, que escolhe as coisas, mas pela causa mecânica, física. Se você der alegre, contente, que ele retorna, assim como se você der em outras entidades, num clube, por exemplo. Então a falta de quem não dá o dízimo é uma falta mais de questão de moral, uma falta mais de uma questão de estatutária da entidade e não bíblica. Você está entendendo? Não há nenhuma obrigação, até porque não são levitas hoje. O sacerdócio levítico encerrou. Hebreus capítulo 7. Eu só estou falando disso porque isso também reflete a questão de dinheiro.
Senão não falaria, não prego religião não falo de religião não. Mas assim, isso também é uma questão de dinheiro, de riqueza, que é o objetivo que todo homem deve buscar. Ficar rico, buscar riqueza. Então, se você der com medo, não vai funcionar. Você pode ter certeza que não vai ter benefício se você der com medo, porque Deus vai ficar nervoso. Você tem que dar com alegria, se for dar, mas não precisa. E tem as igrejas que não cobram dízimo, né? A Congregação Cristã no Brasil não cobra dízimo. A Cristã Maranata prega, ensina dízimo, fala sobre dízimo, mas não exige, não cobra, é voluntário. Eles falam para você dar se quiser, se sentir, se resolver, se achar por bem, mas não obriga, não fica falando, né? Até dá ensinamento de vez em quando, mas não é lá aquelas coisas de exigir a força. A Tabernáculo da Fé não tem dízimo, não cobra dízimo. A Pedra Angular de William Branham, não aconselho você ir, não aconselho de jeito nenhum, mas também não tem. Testemunha de Jeová não cobra dízimo, não tem dízimo, não aconselho você ir também, de jeito nenhum, não aconselho, mas também não tem dízimo. Eles entenderam essa parte aqui. Todas essas religiões não tem dízimo, que eu estou te falando, entendeu? Então o que acontece? Deus não precisa do seu dinheiro, mas se você for dar, dá com alegria, com espontaneamente. É tanto que se recebe. Olha o que foi escrito aqui em Provérbios de Salomão 11:25. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Então a alma generosa, que contribui, que ajuda, que auxilia, doadores vencem, Bob Proctor já disse, doadores vencem. Então engordará, quer dizer, aquilo volta. Aquilo volta, se você der brinde, incentivo, fazer determinada propaganda, você está dando. Quando você faz uma propaganda na TV, no rádio, no outdoor, você está dando, você está investindo, você está dando. É como se você estivesse soltando. Aquilo retorna, aquilo vai voltar. Agora, se você segura, não faz propaganda nenhuma, não paga ninguém para entregar panfleto, não faz propaganda na TV, não faz propaganda em rádio, nada. Você segurou, mas não vem, a mudança não vem. Então é um fluxo universal. Dando, recebendo, manda, volta. Solta, vem. Se soltar, confiante, feliz. Se soltar com temor de que vai voltar, de que não vai dar conta, pode ter certeza que vai acontecer. O medo atrai. Você está entendendo? Então, importante isso que eu estou dizendo. Analise bem essas coisas. Poderei ir muito longe, né? Números, passar lá por Abraão, tá? Eu sei das suas perguntas, tem resposta para tudo, mas não é o meu objetivo evangelizar, pregar aqui, não é. Eu só quero te dizer o seguinte: não precisa ser dizimista, não precisa ser dar dízimo, não é bíblico. Encerrou em Hebreus capítulo 7, tá aqui, ó. Encerrou, Hebreus capítulo 7. De Abraão até Levi, que recebeu o dízimo, pagou o dízimo. O precedente mandamento, quer dizer, o que vem antes, foi abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. O que é abrogado? Encerrado, nulo, cancelado. Abrogado é isso. Então foi encerrado, cancelado, nulo, quando veio Cristo. E ele veio da tribo de Judá e não Levi. Se ele fosse levita, tinha sentido, ainda tinha um sentidozinho da dízimo. Mas não, Jesus veio da tribo de Judá, outra tribo. Concernente a essa tribo, está escrito lá em Hebreus 7, nunca se falou em sacerdócio. Se não falou em sacerdócio, não falou em dízimo, não falou em guarda de sábado, não falou em nada disso. Então, meu amigo, fica essa mensagem aí, tá bom? Faz outra coisa com o seu dinheiro, mas se você está feliz assim, quer contribuir de alguma forma, se sente bem, beleza, né? Mas se você não quiser também, com o tempo pense na possibilidade de você mudar, de repente sair, porque você vai estar infringindo o estatuto dessa religião que você virou membro, que você fez carteirinha de membro. Vai estar ferindo o estatuto da entidade, da igreja, não de Jesus, da Bíblia, de Deus, nada disso, tá bom? Fica aí essa mensagem. Já pagamos mais de 50% de imposto, mais 10% vai sobrar bem pouco, muito pouco para quem é dizimista, né? Porque já são muito imposto e contribuições que pagamos para tão pouco retorno.
Aí tira mais 10% em cima disso aí, vai sobrar bem pouco. Analisa essas coisas tudo, tá bom?